qual que vai ser o assunto deste vídeo de hoje. Vou continuar um assunto que eu já comecei nos vídeos anteriores sobre interpretação bíblica. E essa interpretação bíblica, ela tem alguns pontos a serem respeitados. Ou seja, o exame deve ser submetido a alguns pontos. O primeiro deles é a interpretação literal. O que isso significa? Ter a iluminação espiritual, seguir um princípio gramatical, levar em consideração o contexto histórico, ter noções sobre o ensino teológico e uma simetria bíblica. Eu estou gravando um vídeo sobre cada um desses tópicos, que são textos bem curtinhos, por isso que o vídeo fica curto. Mas no vídeo de hoje eu quero tratar sobre o princípio gramatical. Bom, mas antes de entrar nele, eu estou construindo uma playlist aqui no canal de doutrinas bíblicas, e são muitas doutrinas bíblicas. Entre elas, bibliologia, que está sendo a primeira que eu estou tratando. Bibliologia, que nada mais é do que uma doutrina bíblica que se preocupa em estudar o texto bíblico em si. Bibliologia, sua história, a doutrina das escrituras, né, como se faz a leitura e por aí vai. E então estou nesse tópico sobre a compreensão das escrituras, né? E aí a interpretação bíblica faz parte deste tema sobre a compreensão das escrituras. No vídeo passado eu tratei sobre a iluminação espiritual e no anterior a interpretação literal. A interpretação literal basicamente significa que se leva em conta sempre o que as palavras em si realmente significam. Já a iluminação espiritual significa que você é iluminado pela própria fé que você tem naquela divindade ou no Deus da Bíblia, e o quanto que isso te ilumina na leitura da palavra, ou te clareia a mente nesse sentido. E hoje, então, princípio gramatical. E o que é que isso significa na interpretação bíblica? No processo da interpretação bíblica, é indispensável levar em consideração que as escrituras foram escritas em conformidade com regras gramaticais. Na verdade, qualquer texto tem a sua própria gramática em qualquer tempo. Daí a importância do leitor bíblico conhecer tais regras básicas de gramática e sintaxe. E aqui ele não aprofunda, ele apenas menciona. Lembrando que estes primeiros vídeos que eu estou gravando são apenas introdutórios sobre teologia básica. Então, aqui ele não traz quais são esses detalhes que nós temos que levar em conta com regras gramaticais. Mas, na verdade, esse princípio gramatical se aplica a qualquer leitura de texto, né? Tem que se conhecer as regras básicas de gramática. E não somente as regras básicas de gramática, mas a estrutura linguística como um todo, em todos os seus níveis de estrutura de linguística interna. Por exemplo, conhecer um pouco sobre fonética e fonologia, um pouco sobre fonética e fonologia, que é a menor unidade da língua, então os sons, né? Neste caso, se tiver em português ou se conhecer algum idioma original da Bíblia. Morfologia, que é o estudo da palavra, entender a palavra em si. Sintaxe, que aqui ele cita o exemplo de sintaxe, né, que é um outro nível da língua que estuda a sentença, a frase como um todo. A concordância que está ocorrendo ali, entre outros níveis também. Então, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre o princípio gramatical, se deve se levar em conta. Por quê? Essa questão da estrutura gramatical, porque às vezes tem pessoas que vão ler a Bíblia e não fazem a leitura adequada gramaticalmente falando. É bem comum, inclusive essa semana aconteceu comigo, não comigo, mas com a minha mãe que estava lendo a Bíblia comigo, que o fato dela não fazer a leitura correta do tempo verbal fez toda a diferença na interpretação. Então, por exemplo, não vou me lembrar agora qual foi o texto específico, mas ao invés dela ler no passado, que a palavra estava conjugada no passado, ela leu no futuro. Então, fizeram, ela estava com M, e ela leu fizeram como se fosse no futuro, fizeram, mas são coisas diferentes. Então, é basicamente isso, ter essa noção básica. Parece até óbvio a gente falando, mas tem muita gente que às vezes não se atém a isso, ou mesmo não tem o conhecimento sobre isso, né? Então, prestar atenção em questões gramaticais, que envolvem fonética, fonologia, sintaxe, morfologia, entre outras, sociolinguística também, entre outras áreas. E eu fico por aqui. No próximo vídeo vou tratar sobre o quarto elemento de interpretação bíblica, que é o contexto histórico. Valeu!